Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Antigos apelos da vaidade normalmente fazia a pessoa comemorar cada aniversário se lastimando um pouco por estar envelhecendo. Mais recentemente, uma reavaliação desse entendimento mostrou o seguinte: como é bom envelhecer, até porque a alternativa a envelhecer é morrer, né? E é melhor então estarmos vivos. Mas em estando vivo, melhor ainda que estejamos vivos, desfrutando da plena condição da nossa vida, envelhecer de uma maneira plena, de uma maneira total. Hoje uma proposta que se coloca principalmente pela tendência da sociedade em ter cada vez mais pessoas longevas. A partir dos avanços da ciência, dos avanços da medicina, cada vez mais se consegue, com esse perscrutamento do corpo humano, descobrir novos modos de estender mais o prazo de permanência, o prazo de validade com qualidade. Esse é o tema do Presença de hoje. Nós convidamos uma especialista, uma profissional especializada na gestão desse assunto, porque ela é uma doutora em gerontologia, a doutora Cláudia Simão, com quem nós vamos conversar agora. Tá certo, Cláudia? Você acha que eu falei mais ou menos direitinho? Você tá ótimo, eu sabe. Não, sério, antigamente... Sério, tô envelhecendo. Não, Que bom envelhecer faz bem, né? Envelhecer é vida. A gente envelhece desde o momento que a gente nasce. Mas, primeiramente, eu quero te falar que é um prazer imenso estar aqui com você. É um prazer meu, cara, poder ter uma pessoa igual você para falar sobre isso e, de uma certa maneira, trazer um pouco acrescentar um pouco aquilo que as pessoas compreendem desse processo, que se a pessoa não compreender pode ser doloroso, né? Com certeza. Né, Cláudia? Falar um pouquinho sobre a vida, né? A gente precisa falar sobre a vida e que nós somos vivos, nós temos dinâmica. E mesmo assim, quando nós paramos, existe uma sequência. Isso é um consolo maravilhoso, né? Exatamente. Ou seja, que, digamos assim, o fim físico é uma curva da estrada, não é o fim da estrada. Não é o fim da estrada. Sem dúvida. Com certeza. Agora você é doutora em gerontologia, você tem gestão, você tem uma série de qualificações. Vamos começar bem do comecinho. Qual é a diferença de gerontologia ou gerontologia para geriatria? Então, Eustáquio, a diferença entre a geriatria e gerontologia, a geriatria é uma área, né, da medicina, onde atua na área também da saúde do idoso, né? Ela previne, ela cura. É uma área nobre, a geriatria. Mas específica, né? Específica, é uma área da medicina. Né? Já a gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento. Ela atua na área biológica, psicológica e social. Não que a geriatria não atue. Ambas trabalham juntas, são juntas. Existe essa junção entre a geriatria e a gerontologia. Né? Mas quem gosta da gerontologia, quem gosta do idoso, quem gosta da pesquisa, do envelhecimento, principalmente de Eustáquio, eu falo sempre, quem gosta de idoso e quem gosta de envelhecer, que tem uma história de vida por trás disso tudo, como eu tive. Então vai para essa área, tanto a geriatria quanto a gerontologia, mas eu fui além, eu fui pesquisando e isso me fascinou muito, esse mundo da gerontologia. Cláudia, existe assim... paradigmas, critérios ou mitos que foram revogados no estudo da saúde para a idade avançada? Tem coisas que antigamente se restringiam e hoje se incentivam, tem coisas que não se considera mais, tem coisas que passaram a se considerar. O que tem de novo nessa área? Nossa, tudo é muito novo, né? Por exemplo, eu sou avó. Antigamente, como é que era a vovó? Era vovó. Era vovó? Você é vovô? Eu? Eu sou vovô. Então, olha só. Então, vários mitos, né, acerca do envelhecimento. Antigamente era isso, o idoso era deixado de lado, no cantinho, né? Não posso afirmá-lo que não exista isso hoje. Por isso que nós entramos também, que a gerontologia trata desse aspecto também social, até mesmo jurídico. Né? Mas olha, essas nuances novas do envelhecimento é fantástica.
Hoje nós temos faculdade da terceira idade. Hoje nós temos dança, balé, sabe? Hoje nós temos, em questão da nossa alimentação, mas principalmente, Eustáquio, a inclusão social é de suma importância. E hoje há essa inclusão. E eu acho muito importante o respeito àquilo que todos fazem em prol do mais velho da casa, a família matriarcal, patriarcal. Mas o idoso, a gente vem se reinventando, né? Eu falo sempre que nós somos da geração sem idade, né? A geração sem idade, porque a idade, né? A idade biológica nem sempre condiz com a idade cronológica, né? Nós somos 10 anos a menos. Eu tenho uma comorbidade, eu tenho uma questão de saúde que eu preciso tratar, mas cronologicamente eu me sinto um jovem, eu me sinto uma mulher de 40, eu me sinto uma mulher de 30, enfim. Então essas nuances novas, tudo que está sendo aberto, esse mundo, né, está sendo muito bem-vindo para a população. Cláudia, a questão da privação ou da carência do idoso, da socialização deve ser muito um fator muito agravante, né? Para mim, Eustáquio, é o fator mais agravante. Mais agravante. A solidão, agravante. O isolamento. Sim, isolamento. O esquecimento. Olha só, vou falar algo para vocês aqui, é uma coisa que eu nem gosto muito de mencionar, mas eu acho muito interessante eu falar sobre isso aqui. Não pense você que nós não temos preconceitos acerca da geriatria e da gerontologia. Sofremos muito por isso. Muitas vezes você fala para uma pessoa assim, olha, é interessante você procurar um geriatra, por que não? Eu comecei a geriatria, eu fui procurar um geriatra com meus 36 anos. Por que não? Né? Mas existem esses preconceitos, pessoas que têm receio de chegar para você e pegar o envelhecimento. Algumas pessoas já falaram para mim assim, doutora, você esteve numa LPI, você esteve numa instituição de longa permanência, você foi ao hospital? Eu falei assim, fui. Pessoas íntimas, né? Puxa, então, não, me encosta não. Aquela coisa horrível de falar que a gente cheira velho, que o idoso tem um cheiro. Isso me deixa completamente indignada e muito triste, muito triste. Então, existe sim. É rígido, é saudável a disposição do idoso em estar exercitando a chamada neuroplasticidade, aquela expansão da mente na medida que você busca incorporar um conhecimento novo. Porque eu, por exemplo, depois da Covid, me dá uns brancos assim, que não era normal, você está entendendo? Eu vou falar uma coisa, a palavra escapa, eu tenho que dar um tempo, daqui a pouquinho a palavra chega, eu coloco. Para o idoso é bom esse exercício de aprendizagem? Muito bom, acho que para todo mundo é muito bom você conhecer cada dia mais, você explorar, né? Faz parte, porque como a gente está sempre falando, nós conversamos, a vida é uma dinâmica, né? E o nosso cérebro precisa de informações, mas você precisa filtrar o que é bom, o que não é bom, o que você quer, o que você não quer, isso dá para mim, isso outro não dá para mim. Isso é muito importante, sim, mas eu vou te falar uma coisa, Eustáquio, essa questão do Covid, a comprovação científica, tá? Já tem uma comprovação científica que deixou muita gente um pouco sem memória, viu? Eu sou uma prova viva. Não, eu também sou. Sou uma prova... Eu posso te falar que eu também sou. Infelizmente, algumas sequelinhas ele deixou, mas vamos por aí, vamos que vamos, né? Não, uma das coisas realmente positivas disso tudo é a ressignificação que a gente trouxe para a vida, né? Com certeza. Primeiro que não é só os outros que morrem, a gente morre também, né? Segundo, cada dia é precioso. Exatamente, a gente pode ver que nessa pandemia, e nós não vamos negar que nós não estamos vivenciando uma epidemia. Nós estamos aí agora com essas gripes, né? Uhum. Então, você pode observar que não tem idade para partir, né? Não teve idade. Nessa pandemia levou tantas crianças, jovens, enfim. O Cláudio, outra questão é o avanço científico. De uma certa maneira, ele foi... o crescimento não foi aritmético, geométrico, foi exponencializado, para usar uma expressão muito recorrente, nos últimos 50 anos, permitindo conhecer melhor, digamos assim, a questão do envelhecimento, né? Uhum. Por exemplo, essa complementação de micronutrientes, muita gente hoje está fazendo...
tá repondo perdas que organicamente vão acontecendo ao longo do processo. Sim. Isso ajuda, né? Isso é bom, né? É muito bom desde que seja acompanhado devidamente por um profissional da saúde. Hoje nós temos muitas ofertas no mercado. Uma automedicação nesse sentido também. Sim, existem muitos mitos também, né, Eustáquio? Mitos. E tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, com muita autenticidade, com muito respeito com o outro. E para isso eu sempre falo, bato nessa tecla, tem que ter um profissional adequado, qualificado para poder te introduzir nessas novas alimentações, nesses novos suplementos, enfim. Você falou a respeito de alimentação, parece que mais do que nunca a questão alimentar está sendo colocada como fundamento de saúde. Aquela historinha lá do faz do teu alimento teu remédio, faz do teu remédio teu alimento, está sendo colocado de uma maneira muito incisiva hoje, né? Há uma evidência também, me parece, de que a longevidade está muito associada a comer pouco. Ou não? Será? Não sei, eu tenho ouvido isso com muita frequência. O que não é uma coisa assim, pode ser boa porque a gente quer estar aqui, permanecer aqui. Mas comer continua sendo uma das coisas mais prazerosas, né? Com certeza. Olha, Eustáquio, com o envelhecimento, o que acontece conosco, né? Esse processo é mágico, a vida é dinâmica, né? E vem esses estágios da nossa vida. Metabolicamente, essencialmente, o que acontece? Sim, o que acontece? Com o envelhecimento, as papilas gustativas vão se fechando, né? O idoso, ele precisa de uma estimulação, né? Para que ele possa ter mais sabor, que ele sinta mais gosto no alimento. Então, muitas pessoas, né, têm-se que um idoso é um desidratado crônico. Porque, na verdade, a água, ela é insípida, ela não tem sabor. Mas isso, desde criança, você tem que criar esse hábito nos seus filhos, né? Então, essa questão da alimentação, Eustáquio, está muito ligada também à filosofia de vida de cada um. O meu ponto de vista é esse. Você é o que você come? Sim, você é o que você come, mas que você não perca a sua identidade. Eu não posso falar para um idoso que ele deve parar de comer banha de porco, se ele foi criado com banha de porco. Aliás, foi redimida, né? Com certeza. Ela passou muito tempo demonizada, proscrita, igual ovo. Igual ovo. Né? Então, sabe, você precisa avaliar, reavaliar, sempre trocar uma ideia com um profissional, porque eu acho que nós não devemos ser extremistas. Então, o que está acontecendo são muitos extremos, né? E isso não é legal, você acaba não se situando muito bem. Você precisa ter discernimento e saber o que te faz bem e o que te não faz, saber o que você pode e o que você não pode. Eu acho que é por aí. Porque tem há especificidades também do organismo, né, Cláudia? Com certeza, como é que ele absorve, como é que ele se expressa, né? Bom, com o passar dos anos, obviamente, você come menos, você come, né? Tudo é mais lento, é mais tranquilo, digamos assim. Não vou falar que nós somos letárgicos, mas tudo é mais lento. É um processo mais silencioso, digamos assim. Então você mesmo vai se autodescobrindo, você vai se vendo e vai procurando saber se é isso ou se não é aquilo que você quer. E se faz bem ou se não faz bem você ingerir. A presença hoje da doutora em gerontologia, Cláudia Simão. Cláudia Simão Schilt, mas o Simão aí é o nome artístico da Cláudia. A gente volta já. Voltamos com a presença da doutora em gerontologia, Cláudia Simão. Cláudia, a Organização Mundial de Saúde define como saúde completo, bem-estar físico, emocional, mental e mesmo espiritual. Sim. Esse é um parâmetro adequado também para o idoso, né? Com certeza. Ou seja, esse padrão da OMS é para todo mundo. Sim, para todo mundo. Para todo mundo. Começa a partir do momento que você nasce, vamos caminhando aí nesses traços aí, né? Na nossa idade biológica, nossa idade cronológica.
Essa questão também da espiritualidade é extremamente importante na sua psique também. Mas há um aspecto particular, um aspecto emocional, porque a gente percebe o seguinte, e isso é uma percepção idiosincrática da minha. Antigamente a gente falava de doença psicossomática, depois eu comecei a entender o seguinte, qual é a doença que não é psicossomática? Concordo. Né? Concordo plenamente. Então tem aspectos emocionais que eu acho que são bem relevantes, né? Muito, muito. E nós temos aí, né, a doença do século, a depressão e vários fatores. A depressão tem fatores internos e externos, sim, né? intrínsecas e extrínsecas, né? Internos e externos, digamos assim. O endógeno, o exógeno, né? Isso cabe um profissional de saúde fazer essa avaliação e você se abrir também, né? Precisa se abrir. Agora, é muito importante que você falou, Eustáquio, eu também sou dessa... É bom você se conhecer, você saber o núcleo da situação. O que ocasionou aquilo? Por que aquilo está somatizando no meu corpo? Né? Hoje a medicina tem esse olhar, sim. Você tem que saber. Você não pode, você tem que sanar a dor do paciente, sanar a dor do seu cliente, mas você precisa saber de onde que vem isso. Por isso que é muito importante um diálogo, sabe? É muito importante uma conversa, assim, de coração, para você poder ser ajudada e receber uma ajuda perfeita. Cláudia, assim. por saber alguns aspectos já da sua vida pessoal, que eu vou te fazer essa pergunta, que a gente ouve isso muito no interior. Sim. Pela sabedoria popular, não sei se existe qualquer fundamento. Por que no interior, principalmente no interior de um lugar que você viveu muito, se diz que câncer é uma doença da alma? Porque tem amargura, a raiva, a ira. O que ela faz? Ela amarga a sua vida. Ela te leva muitas vezes a alguns comportamentos que você se perde no seu caminho, você se fecha e a pessoa se isola. E outra coisa, lembra que nós conversamos que há poder em suas palavras? E se você começar a absorver essas coisas, se você falar, professar palavras que não vão te edificar, palavras que vão ser levadas pelo vento, e por que você vai falar? Então é muito importante a saúde mental, a saúde espiritual, por que não, independente de qual seja a religião, qual seja a sua visão com o eterno, mas é importantíssimo isso. A fé é muito importante, Eustáquio, para nossas vidas, né? Esse positivismo, essa fé, essa garra de querer viver e se conhecer é muito importante. Então eu acredito nisso aí, Eustáquio. A gente pode identificar os preceitos da saúde se bem que não dá para distinguir o pessoal de idoso nem o pessoal não idoso, né? Mas com certeza. Sempre se coloca alimentação, atividade física regular, sim, né? Esse aspecto emocional, cuidar das emoções, da qualidade das emoções. Tem mais coisas que a gente poderia assim, identificar como sinalizadores? Sim, para poder ter uma qualidade de vida. Hoje todo mundo fala QV, qualidade de vida. Isso. Né? Falar também pela OMS. Sim. Né? Olha, Eustáquio, o que eu acabei de falar, a espiritualidade, a fé. Ou seja, trabalhar com essa dimensão da transcendência. Exatamente, exatamente, que você não está aqui por acaso. Né? Você veio ao mundo porque precisava do Eustáquio vir aqui. Precisava da Cláudia estar aqui. Precisava do João, da Maria. Então, essa ligação com o espiritual, você se conhecer, você, sabe, ser grata pela sua vida é muito importante. Faz parte da sua saúde. Há uma correlação entre o fato de pessoas... Eu não sei, mas sempre me pareceu porque eu via grandes nomes luminares da intelectualidade suicidarem. Há uma correlação entre essa atitude e a falta de uma perspectiva e a falta de uma perspectiva que fosse além da dimensão material? Acredito, piamente, sim, eu posso afirmar. E outra coisa, Eustáquio, você saber lidar com frustração. Como é que a gente não pode afirmar que essas pessoas tiveram alguma frustração?
Por exemplo, o pai da gerontologia. O que aconteceu? Ele perdeu a primeira esposa. Quem é essa figura? Metchnikov, vamos dizer assim, um russo, né? Sim. Um russo que viu assim nesse momento a necessidade, que viu-se no momento que a necessidade de estudar a questão do envelhecimento. Isso foi em 1903 que surgiu o termo gerontologia. Geron, envelhecimento, logia, estudo, né? E ele lidou com essa frustração de perda. A primeira esposa faleceu, a segunda também. Ele não aguentou, sabe? Talvez, quem sabe, ele queria uma imortalidade da alma, eu não sei, ele se suicidou. Então, essa questão de você trabalhar com certas frustrações, né? Ou vazio existencial, né? Sim, para mim seja um vazio existencial mesmo. A pessoa perde a sua essência. Ela não quer se voltar para dentro de si mesma, se autoconhecer e ver a necessidade de explorar algo novo, que faça bem para a sua alma, para o seu espírito e para o seu corpo. Leva para um caminho bem triste, né? Bem tortuoso, chegando ao suicídio. O estado em que a pessoa se manifesta na velhice, ela, de uma certa maneira, ele é um testemunho do quanto ela se cuidou ao longo da sua existência? Sim, a história de vida de cada um, né? Como ela se alimentou, como ela se socializou, sabe? A bagagem de vida que cada um traz na sua trajetória, a partir do momento que você nasce. Agora, tem pessoas que também são particularmente favorecidas por atributos genéticos, né? Sim. Ganham na loteria da genética. Sim. Sim, mas nada é perdido, né, Eustáquio? Nada é perdido, né? Tudo a gente procura ter não é uma solução mágica, mas tudo tem um jeito. Não é um jeitinho de brasileiro, mas tem um jeito. O velho, o idoso, ele tem, assim, características fisiológicas mais, assim, genéricas, tipo assim, com relação à sexualidade, ao sono, ao apetite, à própria vitalidade? Bom, Ou seja, no popular, lá do interior de mim, todo velho dorme pouco? Como é que é? Todo velho dorme pouco? Todo velho dorme pouco. Nossa. Bom, eu vou te falar, eles falam assim que velho não pode ter queda, não pode ter dor de barriga, né? É isso aí. Dor de barriga é um nome até educado. Não vou falar, não vamos falar de uma forma pejorativa. Quero dor de barriga. Guerra de desinteria. Então, Eustáquio, com a medida dos anos, né, a gente vai perdendo. Talvez a gente ganhe mais alguma coisa e perde alguma outra coisinha, mas existe esse... Claro que é mecanismo de compensação. Né, essa principalmente a compreensão de muita coisa, né? Exatamente, isso é muito importante, né? E com certeza sim, Eustáquio, a gente vai perdendo algumas coisas, mas ganhando por um outro lado também. Uma coisa parece certa, não é normal um descompasso entre a idade cronológica e a idade biológica, não, né? Ocorre, né? A idade cronológica com a idade biológica, muitas vezes não há um descompasso, mas depende de você. Muitas vezes a idade sua biológica não condiz a sua cronológica, certo? Você tem não vou falar uma comorbidade, algo que você tem um ponto fraco, um ponto vulnerável. Mas cronologicamente você está bem, você está disposto a enfrentar aquilo, você está aberto e receptivo, né? Entendi. Cláudia, já finalizando, quando os sinais da velhice se manifestam, quando a gente os percebe, sim, é desejável uma compreensão adequada da finitude? Muito, muito, muito mesmo. Essa questão é muito abordada no tratamento paliativo, né? Essa questão da finitude. Eu tive essa oportunidade de atuar também nessa área, né? Em cuidados paliativos. A gente faz parte disso, né? Isso é muito importante. Então, a espiritualidade é um fator primordial, Eustáquio, sabe? E o apoio familiar é primordial. Eu falo sempre que Deus é pessoal, o eterno é pessoal, mas eu preciso trazer vida a esse momento onde eu estou fechando o ciclo e começando um outro ciclo.
e trazer conhecimento para si próprio, né? Mas depende também muito dos fatores que a envolvem, das pessoas que a cercam, né? Eu queria muito que as pessoas fossem felizes nesse momento difícil, porque quando fecha uma porta, abre outra. Ou então que a pessoa pensa assim, valeu a pena. Valeu a pena, isso aí. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Cláudia, muito grato pela sua presença. Eu te agradeço, mas eu posso te fazer uma pergunta? Confúcio mandou te perguntar. Se você não soubesse a sua idade, qual idade você teria? Vamos deixar por aí? Vamos deixar por aí. Tá bom. Deixa para ele. Qual idade você estaria? Eu vou te perguntar. Hoje a presença de Cláudia Simão Schild, doutora em gerontologia. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.